Família implica mais do que quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe. Implica a estrutura da sociedade. E essa estrutura da sociedade implica a estrutura do universo. E aquilo que Satanás mais quer desestruturar é o universo. Desestruturar a sua vida implica desestruturar o seu ciclo familiar. Desestruturar o seu ciclo familiar implica desestruturar a sociedade. E desestruturar a sociedade implica desestruturar a conjuntura do universo. É por isso que Deus vai ter que aniquilar o pecado. Porque o pecado é a desestruturação da família universal. Não universal no sentido como muitas vezes se usa, mas universal no sentido de universo com um soberano, um Deus todo-poderoso. E a questão familiar envolve quase todos os aspectos. Então esta semana nós falámos de vários assuntos, desde a saúde até às questões da guerra dos sentidos e aspectos espirituais. Porque todo o preparo da família vai implicar todo o preparo do cidadão do universo. Esta manhã trago sobre mim um fardo, porque de alguma forma, ao finalizar a semana e ao entrarmos no sábado e ao começar a aproximar-se a hora de vos dirigir a palavra, um certo peso começou a tomar conta de mim. Aqueles que me conhecem sabem que sou adventista de berço e, como normalmente acontece, sempre estamos habituados a falar na igreja, e falar à igreja não é algo que me perturba. Não sou propriamente uma pessoa tímida, não tenho problemas em falar em público, mas trazer a mensagem de Deus não é apenas uma questão de falar em público, de dirigir palavras ou de captar a atenção dos ouvintes. É um peso, uma responsabilidade. Trazer a mensagem de Deus não conhece rotina. Não é uma questão a que você se habitua, porque a cada hora existe alguém diferente e a cada momento Deus pode ter uma mensagem diferente e a cada momento mesmo que Ele te dê a mesma mensagem é sempre com mais e mais importância. Então eu não vos quero trazer apenas palavras, não vos quero trazer apenas um momento de reflexão introspectivo, porque qualquer terapia de grupo e de autoajuda pode fazer isso. A questão de Deus não é uma questão de autoajuda, é uma questão espiritual, universal, eterna e de vida ou morte. Então, cada vez que eu me aproximo num momento como este, do púlpito, eu sei que as palavras que eu vou dizer e a forma como elas vão ser ouvidas e entendidas através da ação do Espírito Santo em mim e em vós, poderão fazer uma diferença na vossa vida ou até na minha, para a vida ou para a morte. Cada palavra que eu disser aqui poderá traçar o seu destino para a eternidade, de forma a perder-se ou ganhar-se. E é este o peso que pesa sobre mim. Além disso, claramente Deus me fez sentir, ao aproximar-se esta hora, cada vez mais e mais, que hoje Ele tem uma mensagem especial para eu trazer. Eu não sei se há alguém que está aqui, eu não sei se somos todos, eu não sei se é o momento que vivemos, profeticamente, que é muito importante, mas eu sei que hoje Deus quer que eu tenha muito cuidado com as palavras, e Ele quer que eu seja o seu mensageiro, e Ele quer que eu seja o canal através do qual as palavras dEle vão passar para vocês. E eu esta manhã não gostaria de falar as minhas palavras. Gostaria que Deus me usasse. Algumas vezes tenho sentido esse peso e essa responsabilidade sobre os ombros e não tem sido fácil. Às vezes tenho que transportar ao público mensagens que não me agradam e que sei que vão agradar muito menos às pessoas. Quero dizer-lhe esta manhã que nós vamos falar sobre a última batalha e poderá pensar que a última batalha não tem nada a ver com famílias, mas a última batalha é uma batalha que vai ser travada mais do que de
em um conflito de Armagedon, vai ser travada, o Espírito de Profecia nos mostra isto, o grande conflito vai ser travado em cada um de nós. Cada um de nós é um cenário do grande conflito e em cada um de nós se trava a batalha cósmica entre Cristo e Satanás. Neste momento você sabe as lutas que trava, você sabe os apelos que há, os produtos que tanto o lado do bem como o lado do mal lhe tentam apresentar para o seduzir. Deus seduz com neutralidade. Ele diz, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Mas Satanás não seduz com essa mesma neutralidade. Vimos esta semana como ele vai usar todos os meios para enfraquecer o nosso lóbulo frontal e fortalecer o nosso tálamo e hipotálamo, que controlam todas as questões relativas às nossas emoções e produções de hormônios. Então o grande conflito neste momento não é só uma questão cósmica entre Deus e Satanás que se tem arrastado por mais de 6.000 anos, mas é um conflito na sua e na minha mente. Tal como subo a este púlpito para pregar, estabelece-se aqui um conflito. Satanás vai tentar que gestos, palavras e pensamentos perturbem a mensagem que Deus quer trazer e vai tentar afetar-me na forma como vou transmiti-la. E Deus também vai interagir e Ele vai fazer, os dois vão fazer exatamente a mesma coisa convosco. Então eu queria desde já apelar-vos para este momento importante, difícil para mim e que talvez vá ser difícil para muitos aqui, a que deixemos que o Espírito de Deus habite entre nós. Que possamos apresentar perante ao Senhor todos os nossos pecados, as coisas que nos têm atormentado, os apelos que Satanás tem colocado na nossa vida, e que deixemos que a reverência da presença do seu Santo Espírito e da presença dos seus santos anjos que já estão neste lugar permaneça. Que nos concentremos na mensagem para que nada possa distrair-me como um canal usado por Deus e que o Senhor possa falar a partir de agora. O Espírito de Profecia nos diz que todos deveriam proteger os sentidos, senão Satanás conquistará a vitória, pois estes são as avenidas da alma. Falámos sobre a guerra dos sentidos e falámos sobre as avenidas da alma. E há várias coisas que eu gostaria de apresentar e na realidade eu quase nem sei quais delas escolher. Tenho tanto, como disse Jesus, sinto essas palavras vivamente hoje. Tenho muito que vos dizer, mas neste caso não é a questão se estão ou não estão preparados, a questão é o tempo. Eu quero dizer-vos que nada acontece na sua vida e na sua conjuntura como indivíduo por acaso. Algumas pessoas pensam que uma coisa é a sua religião e que outra coisa é a sua vida. Não existe tal diferença. Quem não ajunta com Deus, espalha com o inimigo. Algumas pessoas pensam que uma coisa é a sua família e que outra coisa é o seu processo de santificação. Mas eu queria deixar bem claro que a família faz parte do processo de santificação. Ao olhar para os seus filhos, você vai rever os seus defeitos. Falámos sobre reflexos de mim. Ao educar os seus filhos, você vai estar construindo novos indivíduos e ao mesmo tempo finalizando o seu processo educativo que vai repercutir no seu processo de santificação. Ao escolher uma esposa ou um marido, Deus tem um plano. Ele quer que você aprenda no seu decálogo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Ele colocou um próximo, mais próximo que todos os próximos, para que você conviva de perto com todos os defeitos do próximo. E aprenda a santificar-se. Muitas das vezes olhamos para alguém e dizemos, esta pessoa, do jeito que é, provavelmente não vai para o céu. Olha como ela é pertinente, como ela é crítica, ou como ela tem defeitos que não dá nem para aguentar. Talvez, se nós não estamos preparados ainda para tolerar todos os defeitos de todas as pessoas imperfeitas do mundo, então nós não estamos prontos para ir para o céu.
Jesus veio e tolerou gente que os bufeteou, cuspiu no seu rosto, lhe colocou coroas de espinhos e toda a humilhação, sendo ele como Deus, se humilhou, e a uma humilhação terrível abaixo de muitos homens da morte de cruz. Isso é porque ele está pronto para tolerar todo o tipo de imperfeição à sua volta e conseguir manter a sua estabilidade espiritual. O casamento foi criado por Deus para colocar ao seu lado alguém que vai fazer com que você note os seus defeitos e que vai fazer com que você note que você ainda não está totalmente pronto para tolerar todos os defeitos do seu próximo. É certo que o céu vai estar cheio de pessoas perfeitas, e pessoas perfeitas são pessoas não só que não têm defeito, mas que são perfeitamente capazes de tolerar, suportar todas as agruras dos defeitos dos outros. É muito importante o papel do pai e o papel da mãe, e imiscuir-nos e responsabilizar-nos do nosso papel de pai ou de mãe é irresponsabilizar-nos dos nossos papéis e responsabilidades da santificação. Uma mãe negligente é uma santificação incompleta. Um pai ausente, um pai que não assume as suas responsabilidades, que apenas deixa tudo nas mãos da mãe, é alguém que nunca poderá completar o seu processo de santificação. E eu não estou apontando a ninguém, eu estou primeiramente apontando a mim. Durante muito tempo, vi o meu ministério como sendo um chamado a todo o custo e a toda a prova, até que pela graça de Deus e com a ajuda da minha esposa, compreendi que o meu primeiro ministério é a minha família. Ignorando esse ministério, Deus não precisa que eu faça mais nada. Durante muito tempo não compreendia acerca do amor e pensava que era uma pessoa cheia de filosofias sobre o amor, até que me casei e vi que não entendia nada do que é o amor. Sabia muito de paixão e de sentimentos fortes. Mas amor não é uma questão do que é que você sente, do que é que o outro te faz sentir, mas é uma questão de quão disposto você está de, por princípio, fazer o outro sentir-se bem. Isso é o amor do universo. E graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de descobrir um amor princípio no meu casamento. De aprender a fazer as coisas não porque eu quero me sentir bem, mas por princípio. O amor de Deus não é um amor sentimentalista, romântico. E aí o problema das músicas românticas de adoração a Deus, porque o amor de Deus não é um amor romântico, é um amor de princípio. Não há nada de romântico em entregar-se, sair de uma qualidade divina, entrar numa qualidade humana, ser crucificado. Isto não tem nada de romântico, isto significa entrega por princípio. Isso é o amor que deve existir no lar. Então, consequentemente, tudo o que vamos falar depois desta longa introdução, tudo o que vamos falar está implicado na questão da família e vamos entender, porque estamos falando de família e salvação, vamos entender o papel do indivíduo e da família nesta última batalha. Eu quero dizer-vos que o motivo por que Satanás tenta as pessoas com sexo livre, com homossexualismo, com prazeres e vícios, não é só por causa da destruição da vida dessas pessoas, é principalmente por causa da destruição das famílias. Porque ele sabe se conseguir destruturar as famílias, vai destruturar os indivíduos e vai destruturar tudo. A sociedade e o universo. Queria que esta manhã você pensasse em si mesmo, não apenas como um indivíduo, não apenas como um membro da sua família, mas um membro da família do céu. E que reconhecesse as suas responsabilidades como homem ou mulher, as suas responsabilidades como servo de Deus, como alguém que ama o próximo, como esposa ou marido,
como pai ou mãe. Certa vez, a minha mãe chegou a casa e disse: Daniel, a irmã tal, aquela irmã que você sabe que até gosta muito de você, ela veio comentar comigo que está um pouco chocada pela forma como parece que você está relevando o seu relacionamento. E eu disse: o que é que ela tem a ver com a minha vida? Diz à irmã tal que se meta na vida dela. Porque eu sou um indivíduo adulto, livre e faço o que eu achar. E a minha mãe me respondeu: infelizmente, Daniel, ela tem tudo a ver com a sua vida, porque você faz parte da igreja dela e aquilo que você faz pode afastar as bênçãos de Deus da igreja dela. O indivíduo não é uma ilha e nós não podemos fechar-nos em nós mesmos, e temos o dever e a obrigação moral de purificar as nossas vidas por nós, por Deus e pelo próximo. Irmãos, esta manhã nós vamos fazer uma viagem e nós vemos, foi lido um texto do livro de Filipenses, e este texto pode servir-nos como início da nossa viagem. Filipenses 4:8 nos diz: quanto ao mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estamos falando aqui de pensamentos. E por que é que vemos aqui uma preocupação tão grande de Paulo com os nossos pensamentos? Afinal, nós vimos os fariseus que parecia que a vida ia toda bem, mas como iam os pensamentos? Quando Jesus começou a escrever na areia o que ia dentro de cada um deles, provavelmente começou a ficar exposto e viu-se que não passavam de túmulos caiados. Ignorar a importância dos pensamentos é estar derrotado à partida. É a base de tudo, é onde todo o processo começa. Antes de Satanás exteriorizar o que ele sentia, diz o Espírito de Profecia claramente que ele começou olhando para si, envaidecendo-se nos seus pensamentos. Ainda não tinha falado com ninguém e já estava começando o pecado. Não há mal nenhum em olhar para si e ver que é bonito, que tem talentos, mas quando isso começa a graçar no seu pensamento, quando isso começa a trabalhar na sua vida e começa a ser a razão e você começa gastando tempo com isso, você começa namorando e condescendendo com esse pensamento, já não temos apenas um pensamento, temos um pecado. O Espírito de Profecia nos diz claramente: é preciso manter guerra constante contra a mente carnal. Testemunhos, volume 2, página 478 e 479. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos não vêm naturalmente, temos que lutar por eles. Review and Herald, 28 de novembro de 1899. Todo pensamento pecaminoso tem de ser instantaneamente repelido. Testemunhos, volume 5, página 177. Os pensamentos precisam ser educados, controlados. Meditações matinais, Nossa Alta Vocação, de 1962, página 110. Como um homem imagina, diz Provérbios 23:7, na sua alma, assim é. O que vai no seu pensamento e no seu coração é o que você é. Não importa se você guarda a lei exteriormente, se no seu pensamento e no seu coração há impureza, você está em pecado. Deus não diz que quer gravar a sua lei apenas na nossa mente, Ele diz que quer escrever a sua lei no nosso coração.
quer que brotemos a sua lei. Pensamentos têm muito a ver com a formação do caráter, diz Mensagem aos Jovens na página 144. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados. Um mau pensamento deixa uma má impressão no espírito. Na luta, o êxito ou o fracasso depende muito do caráter e da maneira por que são disciplinados os pensamentos. Cristo foi tentado. A tentação não é pecado. O pecado consiste em namorar, em ceder. E a mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Estou só lendo. Nem sequer aos pensamentos permitais correr as rédeas soltas. Devem ser dominados, conduzidos cativos à obediência de Cristo, que eles estejam ocupados em coisas santas e nos bons pensamentos que reside a única esperança para cada alma. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar a impressão do Espírito Santo, diminui a visão espiritual, de modo que os homens não podem ver a Deus. Toda a impureza de linguagem ou de pensamento deve ser evitada por aquele que quer possuir clara percepção da verdade espiritual. Não precisamos reter uma só propensão pecaminosa. Ao participarmos da natureza divina, são eliminados do caráter as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Comentário Bíblico, volume 7, página 943. E ao sujeitarmos a Cristo, nossos pensamentos serão levados cativos a Ele e vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça, que são a obediência perfeita à lei de Deus, à lei de Jeová. Significa que obediência perfeita à lei de Deus é domínio de tudo por essa lei. Caráter, atos e pensamentos. Significa que enquanto não dominarmos estas coisas, não estamos em submissão à lei de Deus. E não podemos ser aprovados por Deus enquanto houver algo que não está dominado. Que povo é este a quem Deus pede domínio até do pensamento? Eu consigo ficar sem mentir, mas será que eu consigo ficar sem pensar em mentiras? Eu consigo sorrir e tratar bem os meus irmãos, mas será que eu consigo amar verdadeiramente os meus irmãos? Eu consigo evitar o adultério físico, mas será que eu consigo evitar o adultério mental? Significa, quando Deus diz isto, um sinónimo da sua frase, sem mim nada podeis fazer, significa que você pode tentar todo o melhor para vencer o pecado. Isso é necessário. Mas só conseguirá vencer o pecado nos méritos de Cristo. Porque você não pode mudar os seus pensamentos. Não pode mudar os seus pensamentos, só Cristo pode mudar os seus pensamentos. Mas Cristo não pode mudar os seus pensamentos se você não trabalhar para mudá-los. Este é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Diz o Espírito de Profecia que nós temos que cooperar com Deus nesse trabalho. Nem Deus pode fazer esse trabalho sozinho, nem você pode fazer esse trabalho sozinho. Então, irmãos, tudo quanto é verdadeiro, honesto e justo e puro e amável e de boa fama e que tem virtude e tem louvor, gaste o seu tempo exercitando essas coisas para que consiga chegar a este resultado. Estar a esta sintonia. Agora, eu queria que a nossa viagem fizesse uma viragem. Parece que isto não tem nada a ver com a batalha. Mas significa que quem for derrotado aqui está derrotado em todas as batalhas.
Então a batalha toda se passa na nossa mente, muito mais do que em todo o resto. Ao Deus transformar a sua mente, como é que diz a Bíblia? Transformai-vos pela renovação da mente. Ele tem automaticamente que transformar os seus pensamentos, e se ele conseguir fazer essa obra fantástica, ele transformou a sua vida, o seu caráter. Ele gravou a sua lei no seu lóbulo frontal. Você respira Cristo. E não é mais você que vive, mas Cristo vive na sua mente. Cristo habita em si. Que linda utopia. Se isto é uma utopia, irmãos, somos os mais miseráveis dos homens. Se ficamos olhando para estas maravilhas só no dia em que Jesus voltar, somos os mais miseráveis dos homens. Agora, que batalha é esta e como se vai processar? Nós falámos inicialmente sobre o plano e vimos que Deus tem um plano e que Satanás também tem um plano. E eu gostaria que nos focássemos no momento mais importante da humanidade, e esse é o momento em que Cristo toma a forma humana, a sua vida se desenrola como um exemplo e um modelo, e Ele paga as nossas culpas e a nossa pena. Se Jesus tivesse vindo a esta terra só para morrer por nós, isso seria um ato egoísta para nós e fútil e inútil. E bastaria que ele viesse, assumisse a forma humana, fosse morto e fosse embora. Mas Jesus se submeteu a nascer como um de nós, viver como um de nós, sofrer como um de nós, ou muito mais que muitos de nós, para que nós pudéssemos entender que temos que ser, viver e atuar como Ele. Cristo não precisaria vir e viver toda uma vida aqui conosco se Ele não quisesse ser o nosso modelo. Muitas pessoas pensam e olham para Cristo e dizem: impossível, porque Ele é Deus. Se Ele quisesse vir à Terra dizer que é Deus, não precisaria tomar a forma humana, amigos. Viria como Deus, seria morto e estava resolvido o caso. Deus pagou a pena. Ele não tomou a forma humana só para saber, que bom é ser humano, mas para poder compreender se é possível ou não a um humano como eu e você guardar a lei que Ele planejou para reger todo o universo. O ato de Cristo encarnar significa que Ele quer ser como um de nós para que nós possamos ser como Ele. Ignorar o modelo de Cristo é ignorar o plano de Deus, é ignorar a salvação, é ignorar a vida eterna e nos impossibilita de ser salvos. Deus traçou um plano e temos que entender este plano. Ele criou o homem, vamos colocar esta data mais ou menos 4.000 antes de Cristo, antes de Cristo, e vamos dizer que ele vem à Terra e que morre, vamos colocar aqui mais ou menos nesta faixa o ponto zero, não é? E depois temos, esta nos traça a primeira fase do ministério de Cristo, onde se apontava para ele como sendo o cordeiro que havia de vir. Depois desse cordeiro pagar a pena, ele sobe e vai fazer o quê? Mediação por nós, não é? Uma intercessão. Ele faz com que as nossas orações ascendam. Isso vai até quando? 1844. E qual é a próxima fase? Em 1844 ele entra para o
santíssimo, e isso terminará quando ele despir as suas vestes sacerdotais e vestir as suas vestes de rei, quando estiver consumado e ele estiver vindo na segunda vinda. Este é o plano que Deus traçou. Quem quer ser salvo? Se eu pedir que levantem as mãos, será a pergunta mais absurda do mundo. Todos querem ser salvos. E este é o plano que Deus traçou para a salvação. Agora nós temos que entender o que significa este plano. Na realidade, Deus está nos dizendo que existe um santuário e que esse santuário representa todo o seu plano. Tem uma porta apenas para cada processo, porque só há um caminho para chegar à salvação, a chegar a Deus. E tem vários objetos. Tem aqui onde você entrega o seu pecado, é pago o seu pecado, e você aceita o batismo não só pela água, mas pelo Espírito. Você é limpo do seu pecado, morre para uma velha vida e nasce para uma nova vida. Temos aqui, então, a justificação. Você não merece outra coisa senão a morte, mas alguém toma o seu lugar e você agora pode aceitar esse perdão e ser purificado com um pacto com Deus. Justificação, muitas pessoas pensam que é o fim do processo, mas Jesus não morreu na cruz e ponto final. Significa que para completar-se o seu ministério, a parte que ele tem que fazer tem 3 partes, e como é um trabalho em conjunto entre nós e ele, a parte que nós temos que fazer também tem 3 partes. Significa que na primeira parte nós aceitamos a justificação. Como temos pilares no santuário, que são paus, que são revestidos de uma camada e que são revestidos por a justiça de Cristo. Aquela justiça que nós perdemos no Éden, aquela luz que cobria o nosso corpo e que se foi embora e que nos fez ver que somos nus, que somos laodiceanos, que precisamos de colírio e novas vestes, porque já não temos brilho da justiça de Cristo. Aceitar a justificação é um excelente passo, mas infelizmente não nos levará à salvação. Consequentemente, aceitar a justificação significa que nós aceitamos começar um processo de santificação, equivalente ao lugar santo. E essa santificação, ao ser completada, ao atingirmos os padrões máximos que podemos atingir, nos levará, pela graça de Deus também, à glorificação. O grande truque do diabo é sempre fazer com que tentemos pular uma coisa destas. Durante a Idade Média, ele fez com que as pessoas tentassem apostar na santificação, tentassem ser santas, fazer coisas santas, mas não havia uma renovação da mente. E falha. E agora ele quer que as pessoas pensem só em justificação, esquece o resto. Não, você é justificado uma vez, justificado para sempre, não há problema. Porque ele sabe que se você eliminar uma destas etapas, a salvação é impossível. Agora eu queria fazer uma pergunta séria que nos vai introduzir à próxima parte. Já viram que temos também, como já vimos aqui, corpo, mente, espírito, pátio, santo, santíssimo, ritmo, harmonia e melodia. Poderíamos ir nesta trilogia o resto da tarde e vamos descobrir que há um ponto de equilíbrio e que esse ponto de equilíbrio está na divindade, nas suas 3 vertentes, nas suas 3 funções.
Significa que na música temos que controlar todo o nosso processo. Significa que como indivíduos temos que controlar todo o nosso processo. Interessantemente, nós nos santificamos pela renovação da... Já viram como tudo bate certo? Não é incrível? Deus não é maravilhoso? Já viram? Interessantemente aqui foi mortificado o corpo. Para fazer isto, para passarmos esse processo, temos que mortificar também o... Deus não é fantástico? Se eu não visse mais nenhuma prova de que Deus existe, o plano da salvação é a maior prova de que Ele existe. Como tudo bate certo. Agora, quero perguntar-lhe uma coisa. Reparem que aqui temos a presença de Deus no Shekinah, e Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito, ou seja, passem pelo processo e atinjam o ponto espiritual. Que eles sejam um dia glorificados. Que sejam santos perante um Deus que é mais que santo. E isto é melodia para os nossos ouvidos. Tudo bate certo. Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Vemos que há um paralelo entre as 3 fases da humanidade e as 3 fases da salvação e as 3 partes do santuário. Qual é a parte mais sagrada, se é que posso utilizar esta expressão, do santuário? Se tudo está em paralelo, qual será a fase da história mais sagrada de todas? Não. Isso é o processo de salvação, glorificação. Eu estou falando do plano da história. De 1844 para cá, temos que ter um povo especial. E quanto mais avançamos, mais santo fica o espaço, mais santo tem que ser o povo. Significa que você e eu temos uma responsabilidade de ser santos acima de todas as fases da história. Irmãos, isto não é brincadeira, o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você e eu têm que ser mais santos que Daniel, mais santos que Enoque, que José. Temos uma responsabilidade. Mais santos não entendam uma questão de vaidade ou diferenças de santidade. Estou a dizer, temos uma responsabilidade maior do que a deles, não menor. Deus não pode ter prestado atenção e aberto os olhos no pátio para fechar os olhos a qualquer coisa no lugar santíssimo. Isso faz sentido na sua cabeça, porque na minha não faz. Deus não pode fechar os olhos a um último povo. E o pastor Diego acabou de falar sobre um livro que fala sobre esta última geração. E é por isso que a última geração vai travar a última grande batalha. E esta manhã eu gostaria que entrássemos no que significa este período e em quem são as pessoas que fazem parte deste período e o que elas representam, porque isso é o que nos diz respeito a nós. Temos uma profetisa, não é? Que escreveu aí alguns livros. Coitada, já morreu. Como diz Eclesiastes 9, já não tem nenhuma ciência, não tem parte nas coisas que se passam. Então não pode ajudar ninguém, senão pelos legados que deixou. Quando a minha mãe morreu, eu estava já no ministério, recebi um telefonema numa quinta-feira da minha irmã, dizendo assim, tenho más notícias de Portugal. E eu logo soube o que é que era. E sabem, a primeira coisa que me ocorreu foi, agora estou por minha conta, não há mais orações da mamã. E eu senti que eu tinha que redobrar o meu compromisso com Deus, porque aquelas orações que me protegiam de alguma irresponsabilidade não estavam lá mais. Isso me fez pensar na minha vida espiritual. E eu quero que cada um entenda que nesta fase da história, não estou excluindo Deus, estou dizendo a nível humano, você está por sua conta. Você não pode contar com
a igreja institucionalmente e nem pode contar com os ministérios institucionais independentes, os autossustentados. Você não pode contar com a sua esposa ou com o seu marido. Você não pode contar com a sua mãe. E você nem pode contar comigo, nem com nenhum pregador que suba aqui. Porque 1001 verdades vão chegar. Em breve teremos gente vindo ao nosso púlpito pregar o domingo. E quem quer que se encoste em quem quer que seja, irá cair. Você só pode contar com a presença que existe no lugar santíssimo, que é o Shekinah de Deus. Se você não tiver esta presença na sua vida, iluminando, fazendo com que os seus olhos entendam a mensagem, você não terá a mínima chance. Você tem que estudar as Escrituras a fundo. Não pode apenas ouvir as coisas em segunda mão. E nem precisa ficar julgando as pessoas que possam tirar outras opiniões. Falámos esta semana sobre várias coisas. Falámos sobre o Espírito Santo. E são questões pertinentes que atacam a igreja. Falamos sobre 1001 aspectos onde as pessoas parecem que têm opiniões diferentes. Música. Você precisa solidificar-se. E eu queria que abrissem as vossas Bíblias, já que terminamos a introdução, no livro de Apocalipse, neste maravilhoso capítulo, que eu digo-vos, irmãos, talvez seja o meu capítulo preferido, e é um dos capítulos da Bíblia que tem mais significado na minha vida. Não que eu me encoste na minha esposa, mas Deus me colocou uma esposa que me tem ajudado em muita coisa. Ela me ajudou a arrancar-me do mundo das discotecas e das baladas. Ajudou-me a tornar-me num missionário. E se eu hoje dou valor a este capítulo, foi porque ela foi a primeira pessoa que me apresentou um estudo sobre os 144 mil. Quando ela me falou, eu achei, fui arrumar uma namorada ridícula. Mas quando ela mostrou o estudo, eu comecei a perceber que eu precisava pensar mais a sério sobre isto. E diz assim: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Ventos, sabemos que são revoluções, guerras e tudo mais. E sabemos que árvores representam os indivíduos. E vemos que estes 4 anjos são 4 mensageiros de Deus. O capítulo 7. Eu não disse. É que eu gosto tanto dele, penso que é o único que existe em Apocalipse. Capítulo 7. E vemos que estes anjos são mensageiros de Deus que estão segurando a revolução. Um tempo terrível que está para vir, o qual nunca houve. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? Até aqui, dizem que o Apocalipse é complicado, mas agora percebo porque é que Deus lhe deu o nome de revelação. Porque ele é simples. Olha só. Ele clamou com grande voz aos 4 mensageiros, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, ou seja, toda a estrutura, inclusive os povos e as multidões, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, os indivíduos, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. O que significa servo? Que serve. Um servo obedece ou não obedece? Então já temos aqui uma primeira dica. Só vão ser selados aqueles que obedecem. Certo? Se ele vai selar os servos do Deus vivo, quem não obedece, obedecer ao quê? Obedecer à lei. Não é obedecer à besta que se vai levantar, é obedecer à lei de Deus. Se eu obedecer fisicamente à lei de Deus, mas tiver maus pensamentos,
Posso ser selado? Não. Então, só vão ser selados com o selo do Deus vivo aqueles que tiverem a sua lei gravada no seu caráter, na sua mente, no seu lóbulo frontal. São aqueles que obedecem e começam a obedecer desde agora e que vão começar a andar com o Cordeiro desde agora, irmão. Agora quero trazer para a realidade, para isto não ficar um texto técnico profético. Eu estou falando daqueles que não resistem à mensagem de saúde. Eu estou falando daqueles que não resistem à mensagem da modéstia cristã. Eu estou falando daqueles que não resistem à mensagem da alimentação, que não resistem à mensagem do entretenimento, que não resistem à mensagem da verdade presente. Só esses poderão ser selados. Eu estou falando de coisas práticas. Quem não obedece agora, não vai obedecer mais tarde. Quem não toma decisões consoante a luz que Deus lhe tem dado, não recebe mais luz e vai perder a luz que tem e vai ficar em trevas. Só serão selados os que obedecem a Deus. Se você quer ser selado e aprovado, tem que começar a tomar decisões de obediência. Depois diz assim, e eu vi o número dos que foram selados e eram 144 mil. 144 mil. Eu creio que este é o número mais polémico da história do Adventismo. Mas vemos que há duas componentes. Ele ouviu um número, o que significa que há uma numeração, e estes eram os que iam ser selados. Então temos um povo que vai ser selado e numerado. Temos que começar por entender várias coisas aqui. Depois diz assim, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então isto não tem nada a ver connosco. Vocês são filhos de Israel? Eu sou. Eu espero que sim. Já tem a ver connosco. E diz que da tribo de Judá, da tribo 12 mil de cada tribo. E vamos entender, muitas pessoas podem já começar a dizer, bem, se querem que este número seja literal, então este Israel também tem que ser literal. Não necessariamente assim. 4 bestas são 4 reinos. E o número mantém-se. Ou são mesmo bestas? Não. Então nós vamos ver que a enumeração profética, eu estou tentando encurtar, nós temos 3 componentes. Primeiro, o número. Depois, o símbolo. Depois, o significado. Então, 4 bestas. 4 bestas é o símbolo, 4 é o número, tem um significado. Representam reinos. 10 é o número, chifres é o símbolo, representam 10 poderes. 7 é o número, igrejas é o símbolo, representam 7 fases da igreja, do povo de Deus. Significa que temos aqui 144 mil, e isto é o número. Os símbolos, eu não conheço nenhuma profecia cujo símbolo seja alterante do número. O facto do símbolo ser simbólico nunca altera a quantidade do número. A não ser que você diga, um dia é igual a um ano. Ou que faça paralelos assim, porque há uma multiplicação. Não vamos ver se há multiplicação neste número. E vamos entender quem é este povo. Então, vamos primeiro entender porque é que não podem ser Israel literal. Bom, nós temos as várias diásporas do povo de Israel. Temos hoje em dia judeus, porque praticamente só restou a tribo de Judá. Então,
não poderão ser as outras tribos, porque elas foram totalmente dispersas. Temos o rei da Síria, que trouxe gente de Babel e juntou até com os cativos que ele tinha. Temos que também foram levados para a Síria, não é? De Samaria. E, enfim, houve uma grande mistura. Temos também o caso de Babilônia, houve uma grande mistura. Então temos, o povo de Israel já foi mais que assassinado, está mais que misturado. É impossível distinguir tribos literais. Além do mais, vamos encontrar algo interessante. É que aqui nos estão a mostrar tribos que não são a típica listagem de tribos. Já repararam nisso? Não havia a tribo de José. A tribo dele foi dividida entre Efraim e Manassés. Mas aqui ela está. Certo? Vamos encontrar várias situações que não se encaixam. Então, não poderia ser uma tribo literal. E nós vemos claramente, como já dissemos aqui, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é a circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, diz Romanos 2, 28 a 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, Gálatas 3, 29. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa. Então, qual é a nação santa? Nós. E a nação santa representa o quê? Israel sempre foi o nome atribuído à nação santa. Depois vemos que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Que 12 tribos são estas? Não havia 12 tribos dispersas. Então estamos aqui a ver 12 tribos. E estas 12 tribos estão representando uma plenitude do povo de Deus. Então, da plenitude do povo de Deus, entendam isto, da plenitude do povo de Deus, vai ser retirado 12.000. Da plenitude do Israel espiritual, Deus vai tirar uma seleção. Isso já começa a tirar alguns problemas, porque muitas pessoas pensam que só vão ser salvos os 144.000, mas se há um povo de Deus e se vai tirar uma seleção dentre esse povo, não quer dizer que os outros se vão perder. Agora, atenção, não estou a dizer que os que estão em apostasia ou que não mudam o seu caminho são povo de Deus, porque Israel espiritual só poderá ser Israel espiritual, não é? Então, significa aqui que há uma seleção. Depois nós vamos encontrar agora alguns simbolismos com este número 12, e vamos encontrar alguns simbolismos nas tribos de Israel. Se você for ver as bênçãos, se você for ver a descrição do povo, vai descobrir que Judá significa, os nomes deles têm significado. Judá significa eu louvarei ao Senhor. Ruben significa ele tem observado, ele me tem observado. Gad significa dado boa sorte. Aser significa feliz sou eu. Naftali significa minha luta. Manassés significa faz-me esquecer. Simeão significa Deus me ouve. Levi significa uniu-se a mim. Issacar significa comprou-me. Zebulon significa morada. José significa acrescentará a mim. Benjamim significa filho da sua mão direita. Se você juntar tudo, você vai ver que seleção é esta. Se juntar os significados dos nomes, vai descobrir que diz assim: eu louvarei ao Senhor, pois Ele me tem observado e garantido boa sorte. Eu sou feliz por causa da minha luta. Deus está fazendo-me esquecer. Deus me ouve e está unido a mim. Ele tem-me comprado uma morada e me adicionará um filho na sua mão direita. Uau! Se você for ver as bênçãos que Deus dá aos seus filhos, que Israel dá aos seus filhos, você vai ver que eles têm características, e estas são as características que vão fazer a seleção. Cada um tem as suas características. Até a ordem dos filhos não é colocada aqui na sequência certa. Não é? O filho mais velho era Ruben, mas começamos aqui por Judá. O leão vem de onde? Judá. Estão a ver que há todo um significado aqui? Agora, porquê o número 12? Porquê 144.000 múltiplos de 12? O que significa 12 para Deus? Já alguma vez ouviram este número na Bíblia? 12 apóstolos, mais 12 tribos, 12 filhos, mais
12 portas, 12 espias, mais 12 pães na mesa, 12 pedras no peitoral, mais 12 frutos em Nova Jerusalém. 12, duas vezes 12. Também, se formos ver, temos 24 anciãos, que são 12 mais 12. Ou seja, os patriarcas antigos e os patriarcas velha aliança e nova aliança. Temos uma série de representações. Vemos que, por exemplo, nós encontramos 12 portões na cidade, 12 fundações, 12 pedras. Vemos que há aqui um número, para já que ele é um número perfeitamente divisível. Você pode dividi-lo por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Ou seja, perfeito para a construção de uma cidade. E depois nós vamos ver que temos 12 patriarcas de Sete até Noé e 12 de Sem até Jacó. Temos os tais 12 espias, temos 12 juízes de Otaniel até Samuel. Temos, por exemplo, um caso que eu gosto sempre de realçar, que são as duas pessoas do sexo feminino que são curadas numa sequência por Jesus. Uma mulher que tinha o quê? Fluxo de sangue. Havia quanto tempo? 12 anos. E logo a seguir é ressuscitada uma menina que tinha que idade? O que significa mulher na Bíblia? Igreja, estão a ver que há um significado com este número. Deus faz parar a primeira parte do pacto com contínuo derramamento de sangue por causa do sacrifício, uma mulher antiga, e faz vir à vida uma nova igreja. Fez parar a antiga igreja e faz vir à vida uma nova igreja. 12 significa as bases da estrutura do governo de Cristo, da sua liderança. Estão a ver? Temos 12 tribos, temos 12 patriarcas, grupos de 12, 12 juízes e temos 12 discípulos. A mulher tem 12 estrelas e temos 24 anciãos, que são 2 vezes 12. O exército de Davi também era com múltiplos de 12. E enfim, não vamos entrar nesses detalhes que já falámos aqui muitas vezes. Os levitas que cantavam também eram múltiplos de 12. Fantástico. Já falámos aqui esta semana que 11 é o número da liderança de Satanás, que é a ordem a partir do caos. Então 12 é a estrutura organizada de Deus, 11 a ordem de Satanás, que é o caos. Então nós vemos aqui que este número pode ter várias aplicações, como já também apresentámos aqui. E nós podemos pegar em 12.000 e multiplicar por 12, ou podemos ter 12 vezes 10 ao cubo. Ou seja, 1000 vezes a liderança de Deus, ou a liderança de Deus, com base na sua lei e no seu caráter, 10 mandamentos, a plenitude do seu caráter, da divindade. Estão a ver? Este número representa, então, algo muito especial. Eu não vou debruçar-me sobre o número, porque nós já estudámos sobre isso. Eu só queria que toda a gente entendesse. E não vou aqui também ficar a falar de literal ou simbólico, porque eu penso que isso é claro e não vou dar nenhum passo assumindo uma doutrina que a Igreja ainda não assumiu oficialmente. Mas o Espírito de Profecia descreve assim, no livro Primeiros Escritos, na página 15, os santos vivos em número de 144.000. Agora, santos, já vimos que são selecionados dentro do povo de Deus como um grupo especial. E já vimos, vamos a Apocalipse 14 e vamos encontrar mais algumas descrições sobre eles para entendermos quais são as suas características. Já vimos que eles representam as características destes filhos de Israel, não de Gad, porque ele é a serpente do caminho, não é? Que morde o pé do seu cavaleiro e morde o pé do cavalo e faz cair o cavaleiro, não é? Mas nós vamos ver que algumas tribos ficaram de fora e nós vamos encontrar aqui, então, as características deste povo. E olhei e vi, e eis que estava quem? O Cordeiro. E com ele, sobre o monte, em pé, no Monte Sião, estavam quem? 144.000. Que traziam escrito na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Ou seja, vejam o significado do nome. O nome representa a sua
personalidade, o seu caráter. Eles têm um caráter que é compatível com o caráter de Deus e com a lei de Deus, ou seja, atingiram esta plenitude. E cantavam um cântico novo diante do trono, que ninguém podia cantar, senão os 144.000. Estes são os que não se contaminaram com... Então vamos aqui à velha questão. Temos número 144.000, símbolo mulheres. O que significa mulheres? Igrejas. Igrejas não no sentido de templos ou casas, mas sistemas doutrinários. Irmãos, eu vou começar agora a fazer conexão com a semana. Estes são os que não acreditam em sistemas doutrinários que não os de Deus, sejam eles científicos ou religiosos. Eles não abraçam pentecostalismo e novos sistemas musicais. Eles não introduzem baterias para o seu culto a Baal. Falámos sobre isso durante a semana. O Espírito Profecia diz claramente que imediatamente antes de fechar a porta da graça teríamos na igreja música com gritos, tambores e danças. A palavra que ela usou para tambores era drums, que é uma palavra que tanto pode ser traduzida como tambor ou bateria. Estes são os que, agora vou falar para as famílias, quando o pediatra diz o seu filho tem que comer 6 vezes ao dia, ele diz não. O Espírito de Profecia diz que ele deve comer 2 a 3 vezes. Ele não se contamina com outras doutrinas e por isso ele consegue filtrar e manter a sua mente pura. Estes são os que quando o médico lhe diz você precisa tomar estes medicamentos, ele diz não. O meu Deus diz que eu devo evitar as drogas e que eu devo levar outro estilo de vida. Estes são os que, quando alguém diz assim, não, essa história da carne é um extremismo, ele diz, não, o meu Deus diz-me que é melhor eu apostar no vegetarianismo. Eles não se contaminam com outras doutrinas, com outras mulheres, porque o que está por trás de todas estas doutrinas e do mundo científico, como vimos na estátua de Daniel esta semana, a cultura pagã de potência em potência, o que está por trás da nossa cultura é a ciência pagã de Satanás, de outra mulher, de uma prostituta. Então, muitas pessoas gostam de levar isto no sentido literal, mas vemos claramente que esta literalidade tem um símbolo. Oséias foi obrigado a ir buscar a mulher prostituta várias vezes. Não é porque Deus disse que ele tinha que se casar com uma prostituta. Deus queria mostrar o seu amor pelo povo. E Deus chama a sua igreja de sua esposa, sua noiva e futura esposa, se ela se comportar à altura do casamento, não é? Porque há casamentos que ficam só pelo noivado. Depois nós vemos que diz assim... que, portanto, não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, ou seja, são puros. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. São os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias. Confirma novamente que eles são um grupo especial. Ou seja, tirado e como um grupo especial. As primícias. Para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano e são o quê? Amigo, desculpe eu fazer uma pergunta tão direta. Alguém que não complete a sua santificação pode ser chamado de irrepreensível? Os santos vivos que vão ver Jesus voltar vão ser transladados sem ver a morte. Ninguém pode ser transladado, passar para a fase da glorificação sem chegar ao seu escalão máximo de santificação. Vejam, nós somos o antítipo de Enoque, de Elias. Enoque disse que fez o quê? Andava com Deus. Pode alguém andar com Deus e em pecado ao mesmo tempo? Não. Então Enoque andava com Deus e Deus disse assim, filho, você já não está fazendo nada neste mundo. Você já completou a santificação, eu vou passá-lo para a glorificação. Moisés caminhou com Deus por 120 anos. Mas na última hora ele colocou uma mancha no seu processo de santificação. E Deus teve que lhe dizer assim, Moisés, eu gostaria de te passar diretamente ao nível seguinte, mas infelizmente esta manchinha vai fazer com que você tenha que passar pela morte antes de eu te levar. Não pode ninguém ser transladado ou passar diretamente da santificação para a glorificação com uma santificação em aberto. Isso é a mesma coisa que pular de ano na escola sem ter completado o ano anterior. Até nos videojogos, que são coisas satânicas, para você passar para o nível seguinte, você tem que completar o nível anterior.
Ninguém pode esperar ver a Cristo estar vivo e ser arrebatado vivo, não no sentido do secreto, é um arrebatamento bem visível porque tem anjos e trombetas, e ser transformado no abrir e fechar de olhos e esperar que Deus vá fazer a parte que Ele não fez com a santificação. Irrepreensíveis, na sua boca não há engano, significa que há um relacionamento entre pensamentos e palavras, então os seus pensamentos são puros, as suas ações são puras e não há nada que possa repreendê-los. Quer ficar vivo para ver Jesus voltar? Está aqui a sua característica. É muito bonito dizer, Jesus vai voltar, aleluia, amém. Todo mundo quer que Jesus volte. Mas diz que todas as tribos da terra se lamentarão. Significa que só um pequeno grupo vai estar à altura. E mesmo esse grupo, diz o livro Primeiros Escritos, quando vê Jesus vir, diz, quem poderá estar de pé? E Jesus diz, a minha graça vos basta. Porque eles são irrepreensíveis. Deixaram que Deus trabalhasse o seu caráter e a sua imagem neles. E são o reflexo e a imagem de Cristo. Então, onde eu quero chegar é este ponto. Nós vemos aqui que eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então temos o Cordeiro no Monte Sião, em frente ao mar de vidro. Se forem ler o Espírito de Profecia, infelizmente eu não posso pegar em todas as passagens que eu vos queria mostrar, porque eu me alonguei demasiado na introdução, com várias coisas que queria partilhar convosco, mas podem confirmar, depois posso passar todos estes textos. Nós vamos ver que o trono de Deus está desta forma. Temos Deus, à sua volta estão o quê? 4 seres viventes que são como que anjos cobridores, que são arcanjos, porque vimos que ele tem 6 asas, e depois vamos encontrar noutras partes da Bíblia arcanjos com 6 asas, não é? Querubins são serafins, obrigado. Com 6 asas, com 2 cobrem os olhos, com outras 2 cobrem os pés com reverência, e as outras 2 se usam para os movimentos de voo e tudo mais. Então temos aqui, eles representam as 7 características de Deus, a visão de Deus, a omnipresença de Deus, a omnisciência de Deus. Depois temos à sua volta o quê? 24 anciãos. Então olhem só, temos o trono de Deus, temos as características da omnipotência de Deus e os seus pajens, digamos assim. Temos os conselheiros de Deus. E agora vamos ter, como diz o Espírito de Profecia, em quadrado perfeito, 144 mil. Para ser perfeito, tem que ser um número totalmente divisível. E nós já vimos que este é um número totalmente divisível. Aqui temos o soberano do universo que manda e que tem que mandar na sua vida se você quer continuar neste universo. Temos todas as suas características e a sua omnipotência e aqueles que são os seus pajens, que são os seus anjos cobridores, como tínhamos Lúcifer nesse papel, bem chegado ao trono de Deus. Temos o conselho de Deus, os sábios que ajudam a governar. E temos as forças especiais, as tropas de elite, o seu... como é que se chama quando um rei tem aquele grupo de soldados? Não é o exército. São o grupo de soldados que está com o rei no seu séquito. A guarda real, exatamente. Que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Porque aprenderam a seguir o Cordeiro aqui para onde quer que ele vá. E então vão seguir o Cordeiro lá para onde quer que ele vá. E sabem porque é que eles têm que completar a sua santificação? Não só por causa de serem transladados, porque ele tem uma missão. Por isso é que eles pertencem ao período último da história, da glorificação. E por isso é que eles pertencem ao período onde há maior responsabilidade de ser santo. Porque quando Jesus chegar com o seu séquito a qualquer planeta do qual ele é soberano, ao Jesus chegar... para sempre Satanás estará sendo chamado de mentiroso, porque está aqui alguém que tomou a forma humana e venceu o pecado. Aí, para Satanás não dizer, como muitas pessoas gostam de dizer, mas ele veio de Deus, ele diz assim, e o que vão dizer destes 144 mil que estão comigo? Que nasceram de 6.000 anos de degradação do pecado, mas colocaram as suas vidas na mão de Deus, andaram com Deus,
e provaram que Satanás é duplamente mentiroso, porque não só quem vem de Deus pode cumprir a lei ao encarnar-se, como quem nasce em pecado, não é com pecado, é em pecado, pode juntar e caminhar com Deus a sua vida, chegar a ser santo e guardar a lei de Deus e tê-la no seu pensamento, na sua mente e no seu caráter. Então, cada vez que alguém vir chegar o séquito de Deus, o governo de Deus, saberá que a lei de Deus é perfeita, que ela é o que rege o universo com amor e com soberania, que é possível de ser guardada e que Satanás foi um mentiroso e ninguém vai mais, nunca mais querer pecar. Ninguém vai mais cogitar o que Satanás cogitou. Dizer que há alguma imperfeição. Eu queria que entendessem realmente que ao lermos, nós vamos ver que há uma grande multidão também. Vai haver uma grande multidão de salvos, mas eles não são arrebatados, não no sentido evangélico, entendam, não são transladados sem ver a morte, como este grupo especial, que é retirado do povo de Deus. Dentre a grande multidão saem de toda a plenitude do povo de Deus. E agora chegamos finalmente ao ponto onde eu queria chegar. Até aqui já tínhamos falado mais ou menos na última convocatória. Mas agora este é o ponto que eu quero chegar. Isto que eu estive pregando aqui esta manhã para você. Isto não é uma teoria. Eu estou a falar de algo real. Eu estou a falar da história que se aproxima. Se você pegar no quadro profético, que também já falámos aqui, desde 1844 até a segunda vinda, você vai entender que temos, por exemplo, o decreto de morte, que temos a porta da graça, que temos o decreto dominical. Alguns entre sair o decreto dominical e chegar o decreto de morte vai fechar a porta da graça. E já falámos aqui que antes de sair o decreto dominical vai haver um alto clamor, que é o que vai enfurecer as pessoas e levar ao decreto dominical. E toda a gente está muito ciente destas coisas, mas às vezes não se apercebem que a sua salvação não é aqui quando Jesus voltar, a sua decisão não é quando sair o decreto dominical, a sua decisão não é só de participar na pregação da mensagem. Antes, e para ter poder para fazer qualquer uma destas coisas, você tem que receber a chuva seródia. E que o último sinal de que está a chegar a chuva seródia é a falsa chuva seródia. Irmãos, eu quero que entendam uma coisa. Eu era um publicitário. Eu não sou um pregador. Mas quando Deus me fez entender isto, eu perguntei-se: o que é que eu estou fazendo? Para que é que me interessa pagar a casa, comprar o carro, fazer crescer a empresa? Porque ele mostrou claramente, esperem, isto são profecias que estão escritas há mais de 100 anos. Irmão, há mais de 100 anos que Ellen White diz que recebeu uma visão de Deus explicando as coisas que iriam acontecer e a sequência de acontecimentos. E que uma das coisas que Deus lhe disse é que é assim: haverá entre o povo de Deus um reavivamento da primitiva santidade. E antes que venha o tempo para esse reavivamento, Satanás irá fazer parecer que uma bênção especial de Deus está sendo derramada e manifestar-se-á o que aparenta ser um grande interesse religioso. Falso Pentecostes, falso dom de línguas, falso crescimento espiritual. Eu quero que vocês entendam o seguinte, irmãos. Há mais de 100 anos que Deus te avisou acerca deste momento. Que Ele disse assim: vai chegar a um ponto onde você vai ver toda a gente interessada em religião. Você vai ver essas coisas crescendo e as pessoas vão estar nas igrejas e parece que estão muito entusiasmadas. E vão dizer que há Espírito Santo nas suas igrejas. E vão mudar o estilo de música e adoração a Deus. E vão falar línguas que ninguém entende, porque são diferentes das que os discípulos falaram, que todos entenderam, cada um na sua própria língua. E vão dizer que é o Espírito Santo e vão ser projetadas contra a parede e espumar da boca, o que nunca vimos acontecer na Bíblia, só vimos acontecer no culto tribalista africano. E vão trazer um sistema de apostasia como o que Paulo falou, que antes de chegar o homem da iniquidade se manifestaria a apostasia.
e sobre o qual Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque vai vir um falso sistema religioso que, se possível, vai enganar até aqueles que querem ser escolhidos. Eu quero dizer-lhe que o falso Pentecostes já começou. Não só ele já começou, como ele já invadiu todo o mundo evangélico. E eu gostaria de poder dizer-lhe que está a invadir a Igreja Adventista, mas infelizmente isso é uma mentira. Eu tenho que dizer que já invadiu a Igreja de Deus. E eu quero que você entenda que o que eu estou dizendo esta manhã é uma verdade. Foi previsto há mais de 100 anos. E está a acontecer. Você e eu estamos a fazer parte das profecias. Isto não é como as profecias de Daniel, de Roma e Grécia e Babilónia, que é muito bonito dizer em termos históricos que já se cumpriram. Isto está a acontecer. Isto foi predito. Deus inspirou uma profetisa para dizer que isso iria acontecer. Nós estamos a presenciar isto, irmãos. Nós estamos no meio da profecia. O nosso nome está no meio das profecias. Estamos a ver acontecer o último sinal antes do derramamento da chuva seródia. Se alguém ainda pensa que é tempo de ficar a pensar em casas e carros e negócios e faculdades e... Não estou a dizer faça loucuras, abandone tudo. Estou só a dizer, não agarre tudo e abandone Cristo. Não fique com tanta faculdade que não tem tempo para estudar a lição. Não fique com tanta empresa que não tem tempo para ser salvo. É isso que eu estou dizendo. O tempo esgotou. Não só para a pregação, como para aqui. O tempo esgotou. O último sinal antes da chuva seródia. Agora, muitas pessoas pensam, e eu queria deixar estas últimas partes para terminar. Muitas pessoas pensam que a chuva seródia vai ser um milagre que vai fazê-las vencer a tentação, que vai fazê-las completar a santificação. E este é o grande engano de Satanás. Satanás é do tipo de pessoas que gosta de dizer assim: filho, você não precisa fazer vestibular, é só aparecer na faculdade e você fica matriculado. Aí você pula o vestibular e aparece para se inscrever, e o que é que diz a senhora da faculdade? Não pode. É isso que ele está dizendo a todo mundo. Ele sempre tem esta doutrina da segunda chance e ele também quer introduzi-la na Igreja Adventista. Durante a Idade Média, ele ficou dizendo às pessoas que havia uma segunda chance. Você vai para o purgatório e se você não fez o que deveria e não aceitou nada lá, você vai conseguir. Ele está dizendo ao mundo evangélico que existe uma segunda chance. Se você não for arrebatado, aí você vai ter um tempo até Jesus voltar e você vai conseguir. E ele está dizendo ao povo de Deus que existe uma segunda chance. Se você ainda não completou a sua santificação, quando ser a sua seródia, você vai ficar puro. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa abertamente. Quando as virgens loucas viram que não tinham azeite, logo receberam azeite e foram salvas e entraram no reino. Foi isso que aconteceu? Porquê? Porque só quem está preparado é que tem o azeite. Recebe o azeite. Então não existe essa história do azeite milagroso. Isso é outras coisas que estão passando por aí na testa das pessoas. Não existe esse azeite milagroso, essa chuva seródia, varinha de condão que vai eliminar os últimos pecados residentes e persistentes que não querem ir embora. Aqueles que você mais gosta e que foram difíceis de jogar fora. Não existe. O que existe é um povo que, tal como no primeiro Pentecostes, se reúne em contrição, pedindo a Deus que os perdoe, que modifique a sua mente, que tire os seus pensamentos impuros, que lhe dê a mente de Cristo, o caráter de Cristo, que os transforme à imagem de Cristo. E que ao fim de estarem em contrição, de terem que se isolar, de passarem pelo caminho estreito e terem que deixar as carroças, os cavalos, as bagagens deste mundo, as roupas, as coisas todas que eles gostavam para trás, e de já não terem quase onde ficar, porque não há nem música mais que possam ouvir, nem comida mais que possam comer, porque tudo têm que deixar para trás. Surge uma corda e têm que avançar pela fé. Não têm nem como comprar nem vender, mas o seu pão e as suas águas serão certos.
Um povo que não pode aprender a viver pela fé da noite para o dia, mas que no fim desta contrição, tal como os primeiros receberam chuva temporã, vai receber a chuva seródia. A chuva seródia é este azeite que vai te ajudar a passar as últimas provas, a preparar para as últimas coisas. Mas não é um azeite para completar a tua santificação, porque isso é chuva temporã. O Espírito Profecia diz que ela ainda não foi embora. Ela diz que está à nossa disposição, que é ela que temos que utilizar. Deus não é um Deus que desperdiça. Ele não vai dizer assim, você não usou nada da chuva temporã que eu dei, mas toma lá uma chuva seródia agora. Se você não usar o que Ele já te deu, Ele não te vai dar mais. Tem que usar todo o poder que estava na chuva temporã para pôr a sua vida em ordem, se quiser receber a seródia. Eu vou terminar. Eu gostaria de lhe ler algumas passagens. E ao terminar estas passagens, nós vamos ouvir um hino especial que nos fala sobre a entrega do coração. Eu não vou fazer nenhum comentário, porque eu corro o risco de me enganar como qualquer outra pessoa. Eu quero apenas ler e deixar que você reflita, mas gostaria que ouvisse. E quem quiser tomar nota, eu vou citar os livros em questão ou as fontes originais, mas depois posso passar o texto para vocês. Isto, eu gostaria que se lembrasse que isto não é apenas Ellen White escrevendo. Isto é Deus tentando salvar o seu povo. Nutrir a ideia de que em algum momento, futuramente, sereis objeto de grande bênção, quando sem nenhum esforço da vossa parte tiver lugar um maravilhoso reavivamento, é um erro. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar pronto para os chuveiros da chuva seródia. Pois a chuva seródia há de vir, encherá toda a alma que tiver purificada de toda a contaminação. É obra hoje submeter nossa alma a Cristo para que sejamos preparados para o tempo do refrigério. Toda a contaminação significa que não pode haver nenhum pecado acariciado. Diz assim, devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Muitos têm em grande parte deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido os benefícios que Deus assim para ele tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas na chuva seródia. Estão cometendo um erro terrível. O coração tem que ser esvaziado de toda a contaminação e purificado para a habitação do Espírito Santo. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, qualquer tipo de pecado, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, só que em grau mais elevado, deve ser feito agora. Temos alguma contaminação e pecado no coração? Se assim é, purifiquemos o templo da nossa alma e preparemos-nos para o aguaceiro da chuva seródia. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá a corações com impureza. Podemos falar sobre as bênçãos do Espírito Santo, a menos, porém, que nos preparemos para recebê-la. Que valor terão as nossas obras? Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para atingir a estatura em Cristo? Estamos buscando a sua plenitude? A perfeição do seu caráter? Isto é Deus perguntando como está a nossa vida. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva seródia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Caso alguém não seja purificado,
e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues aos ídolos, deixai-os. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda a prova e vencem, seja qual for o preço, atendem ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva seródia. Os que resistem a toda a prova, assim estão aptos para a transladação. Um último texto. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos devem refletir completamente a imagem de Jesus. Muitos negligenciam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva seródia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor. Deixam de purificar a alma. Chegarão ao tempo em que cairão por não estar preparados. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação. Irmãos, não é uma utopia. É uma realidade hoje. Você não veio aqui por acaso. Deus está preparando um povo. E Ele quer que esse povo entenda que chegou a hora de assumir um compromisso sério com Ele. Que Ele deu um último sinal antes de Ele derramar essa chuva. E que este é o tempo que Ele te dá para purificar a alma de toda a contaminação. Não há tempo a perder. Não sabemos quanto tempo mais entre a chuva falsa e a verdadeira Ele nos dá. Hoje é o dia de tomar decisões por Cristo. Vamos ouvir este hino e refletir sobre as coisas que teimamos em não abandonar. Hoje é o tempo de pensar no amanhã, tempo de nascer e reviver o amor, tempo de pensar no que passou, de refletir refletir então, tempo de abraçar aqui toda a verdade então, também é tempo de deixar Jesus nascer no coração. Um homem veio à terra como exemplo para nós. Um homem veio à terra
bem frágil de um bebê, mas com a glória e esplendor que manifesta o seu poder. O homem veio à terra como exemplo para nós. O homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não amou. Cristo vai voltar, Deves pronto estar, pois ao novo mundo Ele vai então formar e vem marchando sobre as nuvens lá do céu, em glória o seu reino irá. E muitos anjos estarão ao seu redor quando voltar, e a sua face nós iremos contemplar. Jesus é a rocha que traz vida ao coração, sem esperança é a fonte de poder e de vitória, e vem para todos seus fiéis a lhes buscar para levar até o lar. Amém, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos inclinamos perante a Tua presença neste espaço construído para Te adorar. Estamos numa dimensão física e carnal e às vezes os nossos olhos se fecham para as coisas espirituais. Mas Te pedimos que, como fizeste no passado, possas abrir os olhos daqueles que estão realmente buscando, para que eles possam ver que existe um exército de anjos ao seu redor. Que nós possamos saber que a cada batalha não estamos lutando sozinhos. Às vezes parece que as dificuldades nos abarroam, mas existem anjos ao nosso lado, que se movimentam para a frente e para trás e que estão se esforçando ao máximo para conseguir levar-nos a esta vitória. Eles não nos podem forçar, a decisão está na nossa mão, mas eles vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance, porque esta é a tua ordem. Tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar esta vitória. Te pedimos que Tu nos ajudes também a dar tudo o que estiver ao nosso alcance para obter esta vitória, Senhor. Que não possa haver nada tão querido, nada tão agregado a nós, nenhum vício, nenhum gosto, nenhum prazer, nenhum ser humano, nada tão importante a ponto de afastar-nos desta unidade contigo. Que não possa haver nenhum ato, nem um pensamento, nem nenhum nada que seja tão poderoso que possamos optar por isso em vez de optar pelo Teu santo nome e pela eternidade que nos queres dar. Esta manhã, Senhor, eu quero pedir uma bênção especial sobre as pessoas que vieram aqui. Essa bênção não vem de mim e eu nem sou digno para estar na Tua presença e pedi-la, mas eu venho à Tua presença em nome e nos méritos de Jesus. Não de qualquer Jesus, como já vimos aqui, mas do verdadeiro Cristo. Do verdadeiro que há de vir e desse que quer dar-nos essa bênção, esse Consolador em dose plena, dupla, tripla. Senhor, sabes que estão aqui pessoas que desejam colocar
as suas vidas em ordem contigo e receber esta chuva. Eu te peço, Senhor, que tu nos dês força, que nos lembres sempre que o teu Espírito está disponível na forma temporã para ser utilizado por nós. Que possamos crer que não há pecado tão grande que Jesus não possa limpar. Que não há vício, hábito, gosto, prazer tão grande que Jesus não possa tirar da nossa vida. Mas que isso implica uma entrega plena, que isso implica dar o passo e entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo para ver operar o milagre. Senhor, te pedimos força para dar este passo. Falámos esta semana sobre o que precisamos talvez de ajustar nas nossas famílias. Abençoa as famílias que vieram aqui, Senhor. Falámos esta semana que precisamos ter força para consumir outro tipo de produtos alimentares, outro tipo de saúde. Abençoa a saúde das pessoas que vieram aqui, Senhor. Não de uma forma egoísta, interesseira, mas em plenitude de consonância contigo. Falámos aqui sobre vigiar os sentidos e as avenidas da alma. Dá-nos força e poder para vedar a influência satânica. Falámos aqui sobre várias questões espirituais importantes para a nossa vida. Grava-as na nossa mente e ajuda a lembrar-nos todos os dias dos cânticos que ouvimos, dos cânticos de vitória e das mensagens que nos mostram que há um Deus poderoso que pode vencer todo o pecado, toda a contaminação da alma. Dá-nos, por favor, te pedimos, com solenidade e responsabilidade, preparação para completar a nossa santificação, deixar para trás todas as carroças, as bagagens, os cavalos, tudo. Avançar por esse caminho estreito e receber essa chuva. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.